Seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que faça por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: Que quereis que eu vos faça? Eles responderam: Deixa-nos sentar, um à tua direita e o outro à tua esquerda, quando estiveres na tua glória. Jesus então lhes disse: Vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Podeis ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. E ele lhes disse: Vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizado com o batismo com que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. Mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando esse 29º domingo do tempo comum, já nos encaminhando para o final deste ano litúrgico, que acontecerá com a solenidade de Cristo Rei do Universo. E enquanto nos preparamos para vivermos intensamente este final de ano litúrgico e depois um novo tempo que o Senhor nos convidará a viver, nós olhamos para esta liturgia e vemos qual que deve ser o nosso lugar. Muitos de nós podemos até pensar como Tiago e João, onde já preocupados com um destaque, com algo a ser feito diante do Mestre, diante de Jesus, e Jesus põe Tiago e João no lugar deles. E o lugar deles é também o nosso lugar. Que lugar é este, Padre? Que Jesus mesmo nos ensina a estar, para que aí nós vivamos a nossa missão, nós possamos recebê-lo e também possamos transbordar a nossa vida, Ele para os outros. É o lugar do serviço, é o lugar da entrega da nossa vida. E aí você pode se perguntar, mas onde que é este lugar, Padre? Eu tenho que procurá-lo, eu tenho que sair de onde eu estou, daquilo que eu vivo? Aí depende da sua vocação. Mas onde o Senhor nos coloca, onde o Senhor te colocou na tua vida, na tua história, é aí este lugar para servi-lo e encontrá-lo primeiramente, para que depois, a partir do abastecer-se, do estar com Ele, poder transbordar para os outros. Quem quiser ser grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Como que Cristo, que veio para salvar a humanidade, alcançou-nos a salvação. Ele alcançou a salvação entregando-se inteiramente. Por isso que não há uma outra forma de ser de Deus, de buscar a Deus, a não ser entregando-se inteiramente como Cristo fez.
inteiramente, sem reservas. Talvez tantas e tantas coisas nós ainda vivamos no distanciamento de Deus, porque não tivemos a coragem, não temos a coragem de darmos-nos inteiramente a Ele. Quanto mais se reserva, menos se experimenta a graça de Deus, porque é uma regra natural naquilo que o Senhor nos chama a viver. Ou eu me dou inteiramente, eu sou de Deus inteiramente, ou então eu não sou dele, porque enquanto eu estou dividido, enquanto haver alguma parte em mim que não pertença a ele, haverá confusão na minha vida, haverá desordem, haverá doenças, haverá tribulações, haverá situações que eu perderei o controle. Por isso, meu irmão, minha irmã, neste serviço só há um serviço verdadeiro a Deus a partir do momento que eu sou dele por inteiro. E esta é a pergunta que nós devemos nos fazer diante desta liturgia: o que é que eu estou oferecendo a Deus? Porque muitas vezes, quando nós falamos de serviço, nós pensamos logo em fazer. Estou trabalhando para Deus, estou na igreja de Deus, estou aqui no santuário, estou na Canção Nova. Você está lá na sua paróquia, você está lá na sua comunidade, fazendo coisas. Mas o servir não é somente fazer coisas para Deus e na casa de Deus. Se nós só fazemos coisas, este serviço chegará uma hora em que ele nos cansará, nos estressará, nos fadigará. No entanto, quando aquilo que fazemos é uma consequência da entrega a Deus, isso preenche a nossa vida, isso dá sentido, mesmo que eu tenha que morrer. Quando a gente olha para a vida dos santos, para a vida especialmente dos mártires, que olhando para Jesus, o maior de todos os mártires que se entregou por nós, a gente percebe justamente isto. Eles foram tão de Deus, eles entregaram tanto a sua vida para Deus, que independia da forma, do modo, do local, porque eles já eram de Deus. Por que será que a gente teme tanto, tem tantas reservas? Por que será que a gente tem tanto medo? É porque ainda não confia, é porque ainda não se entrega como deveria se entregar, porque se nós nos entregássemos, não haveria mais medo. Para que medo? Para que confiança em si mesmo? Para que ainda reservar a sua vida, poupar a sua vida? Isto no sentido da entrega, isso no sentido da evangelização, isso no sentido de ser de Deus. Não, nós devemos cada vez mais aspirar e desejar que pela força do Espírito a nossa vida seja dada, entregue inteiramente naquilo que Deus nos pede. O que Deus tem te pedido? Não é só fazer coisas, não é só fazer coisas, é primeiramente ser dele. Tanto que, já olhando para a segunda leitura da carta aos Hebreus, quando diz que nós já temos um sumo sacerdote que adentrou o céu, e para lá ele deseja nos levar, porque ele já levou a nossa humanidade, dizendo para nós que é possível chegar até o Pai. Mas é preciso o quê? Que nos fala a carta aos Hebreus? Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Para que eu seja auxiliado, para que eu seja fortalecido, eu preciso me aproximar do Senhor. É isso que muitas vezes a gente não entende. É isso que muitas vezes a gente foge. Para que eu experimente a cura, a libertação, a fortaleza, para que eu continue no meu processo de conversão, para que eu tenha força de enfrentar a cruz, de carregar a minha cruz, eu preciso estar perto dele, Jesus, o sumo sacerdote do Pai, que já enfrentou tudo por mim. Aqui está a primeira leitura
do livro do profeta Isaías, quando fala do servo sofredor, e que nós já atribuímos a Jesus, porque ele viveu isto. Como foi essa entrega, esse serviço dele? Diz o profeta Isaías: o Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Gente, macerá-lo, você sabe o que é macerar? Macerar significa esmagar, moer, amassar. Quando a gente lembra, quando a gente vai em peregrinação à Terra Santa, a gente passa lá, Padre Alan também já foi, e vê lá como é o processo para tirar o azeite. É preciso que aquelas azeitonas sejam maceradas, amassadas ali, para que dela seja extraída o melhor azeite, o melhor óleo. Isto é a nossa vida com Deus. Quando a gente passa por esse processo de uma vida entregue, e mesmo porque essa vida é uma vida que nos mói muito, sim ou não? Eu creio que com você não é diferente, não é conosco. Não é diferente conosco também. Às vezes você pode pensar, né? É missionário, é padre, é da Canção Nova, não passa por sofrimento, não passa por dores, por tribulações. Passamos porque somos pessoas como vocês. Mas este é o processo de todo ser humano. E no processo cristão diz ainda mais, porque Jesus mesmo diz: olha, para que o grão de trigo produza fruta, é preciso que ele caia, que ele morra. O que aconteceu com ele? Mas ele ressuscitou, ele ganhou vida. A nossa entrega a Deus não é algo só que nos retira as coisas. Não é só renúncia, não é só sofrimento, não é só cruz. A nossa entrega, mesmo que passando pela cruz, pela oferta, pela entrega da nossa vida, gera em nós uma vida nova, uma disposição. Mas é preciso ter coragem de deixar-se esmagar, moer, amassar. Isso aqui você não precisa estar atrás não, tá bom? Já acontece naturalmente. Nós precisamos pedir forças para Deus para aguentarmos até o fim. E como que nós aguentamos? Aguentaremos estando no Senhor, permanecendo com Ele, aproximando-nos dEle. Aqui é o segredo para a nossa vida. Não fujamos mais da sua presença, não fujamos mais até mesmo das situações que nos moem. Porque este é o processo que nos faz experimentar aquilo que Ele mesmo experimentou. Ele nasceu, Ele se encarnou, Ele nasceu, Ele sofreu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, porque dar a vida não significa simplesmente eu não quero mais fazer nada, eu não quero mais viver. Dar a vida significa: Senhor, eu não me poupo, e porque eu não me poupo, a Tua graça me sustenta e a Tua graça me leva a passar pelas situações mais difíceis dessa vida, porque eu tenho sentido, eu tenho uma meta, eu tenho um alvo. Qual que é o sentido, a meta, o alvo, onde nós devemos chegar? É o céu, adentrarmos o céu juntamente com este sumo sacerdote que é o Senhor. Mas a gente tem que ter a coragem de se aproximar. A gente tem que ter a coragem de estar com Ele cada dia da nossa vida. Eu creio que você veio à Canção Nova, que você veio para este acampamento de cura e libertação, que você veio a este santuário. Para quê? Qual a finalidade? Para estar próximo do Senhor, e estando próxima dEle, Ele te fortalecer, Ele fazer com que a entrega da tua vida, a doação da tua vida tenha sentido e não seja vazia. Quantos que ainda neste mundo, por não terem encontrado com o Senhor, se sentem vazios, ou até mesmo estão totalmente fadigados, cansados, trabalhando, mas a entrega, o fazer coisas, não diz de um objetivo que é estar com Ele e que é de estar um dia na eternidade com o Senhor. Esta é a finalidade.
Para que tudo isso, Padre? Para que viver aqui? Para que enfrentar a dor, o sofrimento? Para que dar a vida? Quando nós olhamos para a vida dos pais, por exemplo, quem é pai e mãe? Levanta a mão aqui para o Padre ver. Um pai e uma mãe é chamado a isto. Quando uma criança ali, desde a concepção, que tem a gestação, a mãe que carrega por 9 meses aquele filho, e depois o filho nasce, tem todos os cuidados que precisa ter. O que é isso? Se não a oferta da sua vida, a entrega. A natureza já diz daquilo que precisamos viver uns com os outros. Por isso que a gente encontrando este sentido, nada é perdido. Tudo é justamente o que Deus usa para que assim nós encontremos o sentido. Nós cristãos que queremos imitar o Senhor, temos que dispor-nos a fazer da vida um serviço alegre a Deus e aos outros, sem esperar nada em troca. Dispor-nos a servir, mesmo aos que não agradecerão o serviço que lhes prestamos. Hoje o mundo prega, eu preciso ser reconhecido. Vai lá, faz tal coisa, coloca no Instagram, coloca no Facebook, coloca lá no jornal. Jesus não ensina isso. Jesus ensina que quanto mais nós nos encontramos com Ele, aquilo que são as atitudes novas não precisa estar no outdoor. Porque a recompensa, como diz a palavra, não vem, não deve vir aqui neste mundo, mas para a vida eterna. Nós ganhamos muito mais quando gastamos a nossa vida no silêncio, no escondimento. Quantas mães que gastam a sua vida numa cozinha, preparando o alimento de cada dia para a sua família. Isso é um segredo de santidade, de oferta de vida. Muitas vezes olhamos os destaques, o que está mais sendo aplaudido pelo mundo, enquanto as coisas elementares nós deixamos passar sem perceber. E tudo isso nos faz perder o alvo, perder a meta, onde queremos chegar. Feche os teus olhos um pouco, meu irmão, minha irmã. E deixa com que esta palavra caia no teu coração. Serviço. Mas antes de servir, é preciso encontrar-se com o Senhor para que o teu serviço não seja vazio. Talvez você esteja cansado. Talvez você esteja querendo desistir de tudo. Talvez você esteja num vazio onde você chegou e deu tanto, fez tanto. E aí você está sem sentido porque você só fazia, trabalhava, mas não tinha um alvo. Mas não era a partir do teu encontro com Deus. Encontre-se agora nesta liturgia da palavra, nesta missa, com aquele que dá sentido para as coisas mais básicas que fazemos na vida. Ele te refaz, Ele te fortalece. Mesmo quando você não é reconhecido, quando o teu serviço foi tendo em vista o reconhecimento dos outros deste mundo, e aí quando não te aplaudiram, quando não te reconheceram, você ficou triste, você ficou depressivo, você quis abandonar todas as coisas. Faça para Ele, faça para o Senhor. Faça para o Senhor nos irmãos, onde mesmo quando não haver nenhum reconhecimento aqui na terra, mas você terá certeza que Deus está te vendo. Ele te vê. Não tenha medo de gastar-se, de entregar-se. Pare de poupar a tua vida em vão. Quantas pessoas acomodadas, até mesmo nesta pandemia, onde o medo se instalou e você foi se poupando, se fechando, ao ponto de ficar ali numa inutilidade. Deus está te chamando a retomar a tua missão. Deus está te chamando a ter coragem de dar a vida
como Ele deu por ti e por toda a humanidade. Porque aí está a razão de tudo, a felicidade que você tanto almeja, o desejo de preenchimento, o sentido da tua vida. Senhor, nós pedimos esta coragem, como os santos tiveram, olhando para ti, de não se poupar, de se entregar, de dar-se, mas tendo como ponto de partida o Senhor. Vai desejando encontrar-se com Ele. Você está se encontrando com Ele agora nesta missa. Você está abrindo o teu coração para Ele e permitindo que Ele mude as coisas aí dentro, a tua mentalidade. Diga comigo: Senhor Jesus, eu assumo hoje tudo que tu tens para mim. Eu desejo entregar a minha vida, mas não de uma forma vazia, com sentido, a partir do encontro contigo. Dá-me esta coragem, Senhor. Retira todo medo, retira toda a angústia, com a tua graça, para que tudo que eu faça esteja em ti. Eu te agradeço, Senhor, porque hoje eu me encontro contigo, e a partir deste encontro, tudo é novo na minha vida. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.